Imagine estar em uma estrada escura, sem placas, sem farol, cercado por névoa densa. Você sabe que há um caminho certo, mas tudo ao redor parece atrair sua atenção, oferecendo atalhos aparentemente fáceis, mas perigosos. Quem nunca se sentiu assim, perdido em meio às escolhas, sem saber como evitar cair em tentações que parecem inofensivas no início, mas que trazem consequências devastadoras? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas da Bíblia. Uma narrativa que traz respostas práticas e espirituais para uma das questões mais desafiadoras da vida: como vencer o pecado. Essa história vai revelar os perigos do desvio e a força transformadora da confiança em Deus. E no final, você terá em mãos um mapa espiritual que ilumina o caminho correto, mostrando como é possível dizer não ao que nos afasta de Deus e sim ao que nos aproxima dele. Então, se você já se perguntou como resistir às tentações e viver uma vida que honra os valores mais profundos da sua fé, fique comigo. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enfrenta os desafios da sua jornada espiritual. Agora que estamos juntos nesta jornada, quero que você imagine algo. Um jovem se encontra em uma situação aparentemente simples. Ele está sozinho, ninguém o observa e uma oportunidade inesperada surge. É algo pequeno, aparentemente inofensivo, mas ele sabe que aquela decisão pode mudar tudo. Você já passou por algo assim? Aquele momento em que o coração bate mais rápido e a mente tenta justificar uma escolha que você sabe, lá no fundo, não será certa? Na história que vamos explorar, esse jovem teve que tomar uma decisão que desafiava não apenas seus desejos, mas também sua fé. O que ele enfrentou é um reflexo dos dilemas que todos nós vivemos. A luta interna entre o que queremos e o que sabemos que Deus espera de nós. O mais interessante, essa história não é apenas sobre o erro ou o perigo do pecado. É sobre a força da graça divina e como Deus nos capacita a escolher o caminho certo, mesmo quando parece impossível. Prepare-se, porque em instantes vamos mergulhar no cenário dessa história e entender como o protagonista enfrentou o desafio de sua vida. Para entendermos essa história, precisamos voltar no tempo e nos colocar em um cenário que mistura tensão e incerteza. Imagine-se no Egito, uma terra cheia de riquezas, mas também marcada pela arrogância e pela opressão. É lá que encontramos José, um jovem vendido como escravo pelos próprios irmãos. José foi parar na casa de Potifar, um oficial importante do faraó. Apesar de todas as adversidades, ele decidiu se destacar pela integridade. Tudo o que fazia prosperava porque Deus estava com ele. Potifar percebeu isso e confiou a José toda a administração de sua casa. Mas nem tudo era perfeito. Havia uma sombra pairando sobre aquele lar. E José logo se viu em uma situação delicada. A esposa de Potifar começou a observá-lo com intenções erradas. Ela o assediava constantemente, tentando convencê-lo a ceder à tentação. Agora, pense na posição de José. Ele poderia facilmente justificar uma atitude errada. Ninguém saberia. Ele era apenas um escravo. E o peso das injustiças sofridas poderia servir como desculpa. Mas José não pensava assim. Ele sabia que aquilo era errado, não apenas contra Potifar, mas acima de tudo, contra Deus. Foi nesse momento que o verdadeiro teste começou. A tentação estava diante dele, insistente e difícil de evitar. O que José faria? Essa é a base para o que está por vir. Uma decisão que revelaria o caráter de José e nos deixaria uma lição poderosa sobre como enfrentar as tentações e permanecer firmes na fé. O dia decisivo chegou. A esposa de Potifar, mais ousada do que nunca, esperou até que todos os servos estivessem ausentes. Ela se aproximou de José com uma proposta clara, direta e imoral. "Deite-se comigo", disse ela, cheia de confiança de que ele não ousaria recusar. José, no entanto, estava preparado.
Ele não hesitou em responder com firmeza: meu senhor confiou tudo em minhas mãos. Nada me foi negado, exceto você, porque é esposa dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Essas palavras são mais do que uma resposta. São um reflexo da sua prioridade espiritual. Para José, o pecado não era apenas uma transgressão social, mas, acima de tudo, uma afronta ao relacionamento que ele tinha com Deus. Mas a esposa de Potifar não desistiu. Ela insistiu dia após dia, tentando enfraquecer a resistência de José. E então veio o momento crítico. Ela o agarrou pelo manto, tentando forçá-lo a ceder. Nesse instante, José tomou uma decisão corajosa e drástica. Ele fugiu, literalmente. Deixou o manto nas mãos dela e saiu correndo, mesmo sabendo que isso poderia custar sua posição e sua reputação. Aqui está uma verdade poderosa. José sabia que, às vezes, a melhor maneira de vencer a tentação é escapar dela. Ele não tentou negociar, não tentou argumentar. Ele simplesmente escolheu a liberdade espiritual acima de qualquer consequência terrena. Essa atitude de José nos ensina que resistir ao pecado não é fraqueza, mas força. Às vezes, o ato mais corajoso é virar as costas e confiar que Deus cuidará do resto. A decisão de José de fugir teve consequências imediatas. A esposa de Potifar, furiosa e envergonhada pela rejeição, arquitetou uma mentira que viraria a vida de José de cabeça para baixo. Ela gritou por ajuda e, quando os servos chegaram, apresentou a roupa de José como prova de que ele havia tentado atacá-la. Imagine a cena. Potifar, homem de alta posição, ouvindo sua esposa acusar José de traição. Sem direito à defesa, José foi lançado na prisão, um lugar sombrio e reservado para aqueles que a sociedade preferia esquecer. Tudo por causa de uma escolha, a de fazer o que era certo. Aqui, a narrativa nos desafia a refletir. Você já fez algo certo, mas que, aos olhos humanos, parecia não ser recompensado. José enfrentou o preço de sua integridade, mas ele não se deixou abater. Mesmo na prisão, ele confiava em Deus e sabia que seu propósito estava nas mãos do Senhor. E Deus não o abandonou. Assim como na casa de Potifar, José prosperou, mesmo nas piores circunstâncias. O carcereiro, impressionado com sua sabedoria e caráter, colocou José no comando de outros prisioneiros. Essa nova fase da vida de José nos mostra algo essencial. Mesmo quando as circunstâncias parecem injustas, Deus está trabalhando nos bastidores, transformando nossos desertos em terra fértil. Mas a história de José não termina aqui. O que parecia ser o fundo do poço era, na verdade, o início de um plano muito maior. Deus estava preparando José para algo grandioso, algo que ele ainda não podia ver. José permaneceu na prisão, mas sua fé nunca vacilou. Ele continuava a se destacar e, mais importante, a confiar que Deus tinha um propósito. Foi então que uma oportunidade inesperada surgiu. 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, foram enviados à prisão. Ambos tiveram sonhos misteriosos e estavam perturbados, sem saber o significado. José, percebendo sua angústia, disse algo poderoso: a interpretação dos sonhos pertence a Deus. Contem-me seus sonhos. Com isso, ele mostrou que, mesmo em tempos difíceis, Deus ainda era a fonte de sua sabedoria. O copeiro relatou seu sonho e José explicou que ele seria restaurado à sua posição em 3 dias. Já o padeiro, infelizmente, recebeu a notícia de que enfrentaria um destino trágico. Ambos os sonhos se cumpriram exatamente como José havia dito. Antes que o copeiro deixasse a prisão, José fez um pedido simples: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó e fale sobre mim para que eu possa sair desta prisão. Mas, por mais doloroso que fosse, José foi esquecido. Ele permaneceu na prisão, ainda fiel, ainda confiante. Ele sabia que os planos de Deus não se movem na velocidade do homem, mas sempre acontecem no tempo certo.
2 anos se passaram desde o pedido de José ao copeiro, e ainda assim ele continuava preso. Imagine a espera. Dias se transformando em semanas, semanas em meses, e a sensação de ser esquecido pelo mundo. Mas José sabia que, embora os homens possam esquecer, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O faraó teve 2 sonhos que o deixaram profundamente perturbado. Nenhum dos sábios ou magos do Egito conseguiu interpretar o significado. Foi nesse momento que o copeiro finalmente se lembrou de José e falou ao faraó sobre o jovem hebreu que tinha o dom de interpretar sonhos. José foi chamado à presença do faraó. Após anos de adversidade, ele se viu diante da maior autoridade do Egito. E quando perguntado sobre os sonhos, José respondeu com humildade: "Não está em mim, mas Deus dará uma resposta favorável ao faraó." Os sonhos falavam de 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. José não apenas interpretou, mas ofereceu uma solução: armazenar alimentos durante os anos de fartura para enfrentar a escassez. A confiança de José em Deus e sua sabedoria impressionaram o faraó, mudando sua vida para sempre. Pense nisso. José passou anos esperando, enfrentando injustiças e desafios que poderiam facilmente ter destruído sua fé. E agora, diante do faraó, ele reconhecia que toda a sua jornada, desde ser vendido como escravo até ser preso injustamente, fazia parte de um plano maior. Quantas vezes você já se sentiu assim, perdido em meio a dificuldades, questionando se Deus realmente ouve suas orações? A história de José nos ensina que até mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando, preparando algo que vai além da nossa compreensão. E aqui está uma questão profunda. Será que estamos confiando em Deus da mesma forma que José confiou? Mesmo quando os resultados não aparecem de imediato? José nos mostra que a verdadeira fé não é medida pelo tempo de espera, mas pela nossa disposição de seguir confiando, mesmo quando tudo parece perdido. Agora pare e reflita. Se José tivesse desistido em algum ponto da sua jornada, ele teria perdido o plano incrível que Deus tinha para ele. Será que não é o momento de você também entregar completamente os seus desafios nas mãos de Deus? Prepare-se, porque a revelação que vem a seguir vai transformar completamente a visão que temos sobre os propósitos de Deus em nossas vidas. José, um jovem hebreu que começou sua jornada como escravo e prisioneiro, foi elevado à posição mais alta abaixo do faraó. Em um único dia, Deus mudou completamente sua história, mostrando que ele é capaz de transformar o impossível em realidade. Mas o maior choque ainda estava por vir. Durante os anos de fome, os irmãos de José, aqueles que o venderam como escravo, vieram ao Egito em busca de comida. Sem saber que estavam diante do próprio irmão, eles se prostraram perante ele, cumprindo o sonho que José tivera anos antes. Esse momento é poderoso. José tinha em suas mãos o poder para se vingar. Ele poderia ter usado sua autoridade para castigá-los pelo que fizeram. Mas em vez disso, José fez algo surpreendente. Ele enxergou o propósito de Deus em toda a sua dor e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Essa declaração revela a essência do plano divino. Deus usa até mesmo as situações mais dolorosas para cumprir seus propósitos. José não apenas perdoou seus irmãos, mas os acolheu e garantiu o sustento de sua família. Essa reviravolta nos desafia a pensar: estamos enxergando as dificuldades como oportunidades para Deus agir? Agora, imagine o coração de José naquele momento. Ele olhava para os mesmos homens que o haviam traído e algo dentro dele mudou. Ele não os viu mais como inimigos, mas como parte de um plano divino que o havia levado a uma posição de poder para salvar vidas. Ele podia ter guardado rancor, mas em vez disso, ele viu além da dor, além da injustiça, e encontrou a beleza do perdão.
José se aproximou de seus irmãos e, com uma emoção genuína, se revelou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam, ele disse. E por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Eles estavam incrédulos, sem saber o que fazer ou como reagir. Afinal, quem poderia imaginar que a pessoa a quem haviam feito tanto mal agora tinha o poder de salvá-los? Aos poucos, a tensão se dissipou e José os acolheu com amor e compreensão. Ele não guardou mágoas. Ele não se deixou dominar pela raiva ou pela amargura. Ao contrário, ele usou a sua dor para transformar a vida de sua família e até a de uma nação inteira. Essa atitude de José nos ensina algo profundo. O perdão e a confiança em Deus têm o poder de curar até os maiores traumas da vida. Agora, chegamos ao momento culminante da história de José, o ponto em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam de maneira impressionante. Depois de revelar sua identidade aos irmãos, José os acolheu em sua casa, oferecendo perdão e garantias de que nenhum mal lhe seria feito. Mas algo mais profundo estava prestes a acontecer. Os irmãos estavam aterrorizados. Eles sabiam o que haviam feito, e o medo tomou conta de seus corações. Agora ele vai se vingar, pensaram. Mas José, com lágrimas nos olhos, os olhou e disse palavras que ecoaram em seus corações e ressoam até hoje. Não tenham medo, eu estou no lugar de Deus. Embora vocês tenham planejado o mal contra mim, Deus o transformou em bem para que eu fosse capaz de salvar muitas vidas. Esse foi o momento em que José verdadeiramente entendeu o propósito divino de sua vida. Ele não estava apenas sobrevivendo ao sofrimento, mas estava sendo moldado por Deus para um plano muito maior do que ele poderia ter imaginado. Ele se tornou um instrumento de salvação, não só para sua família, mas para toda a nação do Egito. A revelação que veio a seguir foi um convite à reflexão. Quantas vezes em nossas vidas, nas situações mais difíceis e dolorosas, não conseguimos ver o propósito maior de Deus? José nos mostra que, mesmo nas provas, Deus tem um plano de restauração, cura e redenção. Agora, a pergunta é: como podemos aplicar essa confiança em Deus em nossas próprias vidas, quando enfrentamos nossos próprios momentos de adversidade? José nos ensina uma lição poderosa sobre confiança em Deus, perdão e propósito. Ele passou por tantas adversidades, foi vendido pelos próprios irmãos, escravizado, caluniado, esquecido na prisão, e mesmo assim, nunca deixou de confiar que Deus estava com ele em cada etapa. Quando tudo parecia perdido, Deus o usou de forma surpreendente, elevando-o ao poder para salvar muitas vidas durante o tempo de fome. Mas a verdadeira lição de José não está apenas no sucesso que ele alcançou, mas na maneira como ele respondeu ao mal que sofreu. Ele não permitiu que a amargura ou o desejo de vingança tomassem seu coração. Ele não ficou preso ao passado, mas escolheu perdoar e entender que cada sofrimento, cada injustiça foi uma parte do plano maior de Deus. A história de José é uma ilustração de como Deus usa as situações mais difíceis da nossa vida para nos moldar e preparar para algo grandioso. Às vezes, a jornada pode ser longa e cheia de desafios, mas é nesse processo de espera e confiança que aprendemos a ver a mão de Deus guiando cada passo. E você, como pode aplicar a confiança de José em sua vida? Quais são os José em sua jornada que você precisa perdoar ou confiar que Deus tem um plano maior? Chegamos ao fim desta história inspiradora, mas o convite à reflexão continua. Confie que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando em seu favor. Se essa história tocou seu coração e você se sentiu inspirado pela confiança inabalável de José, não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Tem muito mais lições poderosas vindo por aí, histórias que vão transformar a sua maneira de ver a vida e, principalmente, fortalecer sua fé em Deus.
E se você deseja refletir mais profundamente sobre os ensinamentos que compartilhamos hoje, dê uma olhada no devocional bíblico que preparei com muito carinho. Ele está disponível na descrição e também no comentário fixado. Com certeza vai agregar muito à sua caminhada espiritual. Além disso, aproveite para deixar seu comentário abaixo. Qual parte da história de José mais tocou você? Ou talvez você tenha alguma dúvida ou reflexão que gostaria de compartilhar. Vamos conversar e crescer juntos na fé. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de fé, perdão e confiança. Quem sabe essa história pode fazer toda a diferença na vida de alguém que está enfrentando dificuldades neste momento. Obrigado por nos acompanhar. Que a paz de Deus esteja com você e até o próximo vídeo.